Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Novamente, nos reunimos para buscar a face do único e verdadeiro Deus. Esse é o 24º domingo do tempo comum. Tempo onde nós temos celebrado os 111 anos da nossa amada Igreja Presbiteriana de Copacabana. Eu sei que nesse tempo, nesse momento que passaremos juntos, nós renderemos glórias ao nome do Senhor. E temos a certeza de que Ele falará aos nossos corações. E como preparação para esse momento de culto, nós ouviremos o prelúdio pela organista Gisele Santana. Esse mesmo espírito de adoração ao Deus verdadeiro, eu quero lhe convidar a fecharmos os olhos juntos e falarmos com Ele em oração. Bendito Deus, Tu és grandioso, Tu és majestoso, és o único digno de toda honra, glória e louvor. E nós nos alegramos porque temos esse privilégio de poder Te celebrar, de poder Te cultuar. Recebe, Senhor Deus, o nosso culto. Recebe, Senhor, a nossa adoração como cheiro suave no Teu trono de glória. Te bendizemos o nome e fazemos esta oração cheios de fé e gratidão em nome de Jesus. Amém. Cristo vive! Aleluia! É o que o coro A Ideia Moraes cantará neste momento. Os mortos
É o momento de lermos a palavra de Deus. Eu quero te convidar a abri-la no Salmo de número 116, onde procederemos com a leitura dos versículos 1 a 9. Salmo de número 116, lá no Antigo Testamento, os versículos 1 a 9. Esta é a leitura indicada pelo lecionário cristão para esse 24º domingo do tempo comum. Diz assim a palavra de Deus. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Bendito seja o Senhor por sua palavra. O versículo 5 do texto que acabamos de ler diz assim: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Como é bom saber disso. Imagine se você, que é pecador e tem as suas mazelas, não conhecesse esse Deus que é cheio de graça e misericórdia. Ah, como a nossa vida seria difícil. Mas Ele não é assim. Ele nos ama e nos dá a oportunidade de confessar os nossos pecados, pedir perdão, e Ele derrama sobre nós o seu perdão. Eu quero lhe convidar a fazer isso neste momento. Onde você está, curve sua cabeça, feche seus olhos. Se é possível, ajoelhe-se. Confesse os pecados ao Senhor neste momento. Senhor, outra vez nos encontramos confrontados com as nossas falhas. Outra vez percebemos que transgredimos a tua lei. Outra vez podemos sentir a tua graça. E damos graças a ti por isso, Senhor. O que seria de nós se as tuas misericórdias não se renovassem a cada manhã? O que seria de nós se tu não fosses Deus de amor? O que seria de nós se não fosses Deus de perdão? Te louvamos porque, mesmo diante das nossas falhas, o Senhor continua a nos amar. Por isso te pedimos, tende piedade de nós. Que o teu Espírito Santo continue a nos orientar. Que ele continue a ser teu instrumento para que possamos ter discernimento dos erros que cometemos. Somos gratos a ti, Senhor, porque outra vez fomos perdoados. Ainda te suplicamos, continua a nos auxiliar. Continua, Senhor Deus, a nos abençoar. Nós que enfrentamos tantas lutas e que sem ti perderíamos todas. Mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza em tempos de tribulação. A ti reputamos glória, força e honra. E te agradecemos pelo perdão recebido e pelas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que falhamos no nosso caminhar. E tantas vezes erramos e tropeçamos. Por isso ouviremos o coro Eréia Moraes suplicando ao Senhor: guia, Senhor, de Thomas Atwood.
Tudo posso naquele que me fortalece, é o que nos ensina a palavra de Deus. Isso significa que a nossa força vem do Senhor, que é nele que encontramos o suporte necessário para vencermos as lutas e as dificuldades que se apresentam na nossa vida. E em tudo nós somos mais que vencedores por Jesus Cristo. E nós amamos a Deus. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E a sua graça tem sido derramada em nós. Por isso nós amamos também a sua obra. E nós nos envolvemos com ela. Porque tudo aquilo que é concernente ao Senhor nos interessa, nos importa. Por isso trazemos dízimos e ofertas ao gasofilácio. Porque amamos a Deus, amamos a sua obra, amamos a igreja de Cristo. E você está vendo aí na sua tela a forma como você pode fazer o seu depósito, a sua transferência ou mesmo o seu Pix. Tudo de forma segura e abençoadora. Eu quero te convidar agora a fechar os olhos para falarmos com Deus, agradecendo a esse Deus maravilhoso por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Senhor, é extraordinário saber que mesmo diante das nossas limitações, é o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá suporte diante das intempéries da vida que se apresentam a nós. Te louvamos, Senhor, porque mesmo sendo frágeis e falhos, podemos contar com o Senhor, que é grande, é poderoso. Louvado e bendito seja o teu nome. Por isso, Senhor Deus, trazemos um pouco daquilo que o Senhor nos dá para a manutenção da tua casa e da tua obra. Senhor Deus, nós te consagramos agora as nossas ofertas e dízimos e também dizimistas e ofertantes. Fazemos isso, Senhor Deus, firmados em fé, firmados na crença de que o Senhor nos ama e que cuida de nós. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7, onde procederemos com a leitura dos versículos 31 a 37. Evangelho de Marcos, capítulo 7, dos versículos 31 a 37. O Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Comunicação é algo imprescindível nas nossas relações. Você se comunica no trabalho, na igreja, na escola, na família. Você se comunica das mais variadas formas. Hoje, a comunicação até evoluiu devido à tecnologia. Você se comunica com gente do outro lado do mundo. Eu estava no mercado ontem, onde tinham produtos japoneses. E eu peguei o celular, apontei a câmera e traduziu, e eu pude entender o que estava ali. Ou seja, aquele produto do outro lado do mundo se comunicou comigo. São muitas as formas de comunicação. E todos nós dependemos, de alguma forma, dela. Por isso que eu quero falar sobre isso. Nós estamos num texto que fala de um homem que tinha problemas de comunicação. O texto nos diz que Jesus estava vindo de Tiro e indo para Sidom. Ele vai até o mar da Galileia e essa região é conhecida, é marcada pelo mar da Galileia, pois as cidades giram em torno ali, move a economia e uma série de coisas. Então você vai ver Jesus sempre passando
de um lado para o outro. Jesus passa ali pela Decápolis e está indo para um lugar e levam até ele um homem. Ele é surdo e mudo, ou gago, como o texto diz. Ele tinha problema de se comunicar. Ele não ouvia e, por não ouvir, ele também não falava. Pare para pensar um minuto. Imagine a vida daquele homem. Como devia ser complicada. A comunicação nos une, ela nos dá muitas possibilidades. Em compensação, por outro lado, quando você não se comunica, você de alguma forma se fecha, você se torna de alguma maneira marginalizado, você está apartado. Devia ser uma parte importante na vida desse homem. Ele não ouvia, não falava, logo ele vivia num mundo que era só dele e à parte do mundo das pessoas. E aquelas pessoas que estão ao redor dele desejam levá-lo até Jesus. O texto diz que ele é levado, ou seja, não foi uma iniciativa propriamente dele. Talvez os seus amigos, por poderem ouviram que Jesus estava na região e que Jesus já havia feito muitos milagres. Então eles devem pensar assim, poxa, é esse cara que vai resolver esse problema. É esse sujeito que vai trazer solução para essa questão. E eles levam aquele homem até lá. E no Evangelho de Marcos, nós encontramos algo que é muito interessante, que é conhecido pelos estudiosos como o segredo messiânico. Jesus recebe aquele homem, sabe o que ele precisa e o tira da multidão, ou seja, o leva à parte. E logo no final do texto, Jesus vai dizer que não era para falar e eles continuam o quê? Falando. Esse segredo messiânico é que Jesus não queria ser entendido de uma forma equivocada. Jesus queria passar uma mensagem e não queria que as pessoas a entendessem de uma maneira errada. Então ele sempre pede, não conta não. Mas as pessoas contavam. Afinal de contas, ver um homem ser curado, um homem que estava surdo e mudo, e voltar a ouvir e falar, é algo maravilhoso. E as pessoas querem falar mesmo, querem contar. É fato que Jesus o leva para um lado e fala assim uma palavra que está descrita aqui, efatá, que na nossa língua é abre-te, como se aquilo fizesse com que todos os empecilhos na vida daquele homem que lhe impediam de comunicar-se fossem retirados. E o texto segue dizendo que abriram-se-lhe os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém contasse. Mas eles contaram e viram que Jesus fazia milagres. Não apenas que os surdos ouvissem, mas também que os mudos falassem. O cerne deste milagre de Jesus é a comunicação. Veja bem, o texto fala que ele passa a ouvir, mas ressalta que lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Essa é a questão, na comunicação. Nós estamos celebrando 111 anos da nossa igreja. São 111 anos comunicando o Evangelho de Jesus Cristo. São 111 anos comunicando o amor de Deus. Eu quero pensar com vocês sobre esse nosso papel de igreja, de falar, de comunicar. Primeira coisa que nós podemos entender é que a comunicação, como já disse, não é muito fácil. Não é. A comunicação, ela precisa ser o mais clara possível, o mais límpida, sem ruído. Facilitando assim ao interlocutor melhor entendimento do que se fala. Quando você tem dificuldades nessa área, você fala e às vezes não é entendido. Ou as pessoas até entendem exatamente o oposto do que você diz. Nós vemos esse homem que tem problema de comunicação, ele é levado até Jesus e Jesus muda toda a história. Essa é a primeira coisa que eu quero pensar contigo. Nós
devemos ser, por excelência, comunicadores do amor de Deus. Eu e você. Afinal de contas, somos igreja. Somos filhos do Deus Altíssimo. E somos chamados, todos nós, a comunicar as benesses do Evangelho. Ah, pastor, mas o senhor estudou para isso, o senhor tem jeito para isso, tem o dom para isso. Tudo bem, eu entendo isso. Mas Deus não guardou essa alegria, que é comunicar o Evangelho, para aqueles que estudaram, para aqueles que foram separados com uma vocação, como a vocação pastoral. Ele nos deu a todos, a mim e a você. E nós podemos fazê-la de várias formas, mas o que é imprescindível é clamar a Jesus para que nos dê essa possibilidade, para que nos dê condição. É muito simbólico o gesto daquele homem que não fala e é levado até Jesus, e Jesus faz o milagre, e a partir do encontro com Cristo, ele começa a falar desembaraçadamente, ou seja, ele não tem empecilho algum para se comunicar. Eu e você precisamos de Jesus para comunicar o Evangelho. Precisamos do Senhor para poder falar de tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vivemos num mundo violento, num mundo que jaz no maligno, como diz o Evangelho de João. Vivemos num mundo que caminha a passos largos para longe do propósito de Deus, para a vida do ser humano. E as pessoas carecem de ouvir que há uma forma diferente de se viver, que há um modo melhor para se existir. E essa forma só pode ser comunicada através da palavra de Deus. Ora, como ouvirão se não há quem pregue? E a salvação vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos falar. Mas claro, temos as nossas dificuldades, as nossas limitações. E dependemos exclusivamente do próprio Deus para resolver essas questões. Quantas vezes você já orou para que Deus te desse uma palavra para você falar com alguém? Senhor, fulano está passando por uma dificuldade e vem me procurar porque sabe que eu sou teu servo ou sou a tua serva e eu não sei o que dizer. Coloca na minha boca, nos meus lábios, o que eu preciso falar. É assim que nós começamos a evangelizar. É assim que nós começamos a propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro pedindo a Ele mesmo que, através da ação do Espírito Santo, coloque em nossos lábios a palavra. Porque não é qualquer palavra. Não é o meu achismo ou o seu. Não é minha forma de ver ou a sua maneira de enxergar. É o que o Espírito Santo nos ensina e coloca na nossa boca para falarmos. E nós precisamos entender isso como uma responsabilidade. Uma responsabilidade grande e séria. O mundo precisa ouvir de Cristo. Precisa saber do amor de Deus. Precisa ter esperança. Precisa aprender a amar. E tudo isso se faz através da palavra de Deus. Precisa ser comunicada por mim e por você. Então essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Esteja disposto a pregar. E saiba que você precisa orar, precisa falar com Deus para lhe dar essa capacidade, para colocar nos seus lábios as palavras corretas, para que você fale do amor e assim toque os corações e vidas sejam transformadas, tendo você como um veículo de Deus para a propagação da salvação em Jesus Cristo. Segunda coisa que eu quero pensar com você é que o falar é importante, nós vemos isso claramente no texto, mas nós não pregamos apenas com a nossa voz, com a nossa fala. Quando se fala de pregação, gesto e vida são igualmente importantes. Um teólogo vai até dizer que você deve pregar o tempo todo e, se for preciso, use até mesmo palavras. Ele quer dizer que, se a gente
fala uma coisa, mas age em contrário daquilo que falamos, não surte o efeito que precisamos. Eu e você precisamos adequar aquilo que nós falamos e professamos como fé àquilo que nós praticamos e que nós fazemos na nossa vida. Isso também é comunicação. Isso também é pregação. No seu condomínio, na sua faculdade, no seu escritório, na sua repartição pública, no metrô, no ônibus, em qualquer lugar que você esteja, os seus gestos mostrarão que você é salvo por Jesus Cristo. Que você recebeu de graça o amor de Deus e ele transformou a sua vida. Nós precisamos nos atentar a isso. Devemos buscar viver o que cremos. As pessoas certamente perceberão, elas sabem. Ah, mas você não é crente? Ah, mas você não frequenta a igreja tal? Ah, mas você não está sempre lendo a Bíblia em tal lugar? Como é que você faz isso? Como é que você age assim? Porque as pessoas observam. E quando nós temos esse entendimento do que o que a gente fala precisa também estar envolvido com aquilo que a gente faz, há uma ligação estreita entre essas duas situações, nós passamos a viver da forma mais correta possível. Buscamos em Deus a capacidade e a condição de fugir do pecado, de evitar o mal, de ser exemplo, de que as pessoas possam nos olhar e falar, poxa, será que eu consigo fazer assim? Será que eu consigo falar? Será que eu consigo resolver? Olha, nós precisamos do poder de Deus. É o Espírito que nos dá discernimento, é Ele que nos dá entendimento. E quando você entende isso, tenha certeza, as suas ações, as suas atitudes vão falar alto e em bom som que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E é muito importante, porque nós somos chamados para pregar, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós somos chamados a propagar a palavra de Deus, com a nossa vida, com os nossos gestos e também com a nossa palavra. Somos completamente dependentes do Senhor para tudo isso. Devemos pedir, Senhor, me dá condição, eu quero evitar o mal, ainda que tantas vezes eu erre, mas me ajuda, Deus. E Deus ajuda. E Deus abençoa. E Deus cuida. E você se torna um propagador da palavra do Senhor de forma extraordinária, mesmo sem precisando ser pastor como eu. Eu e você, chamados a pregar. Por isso esse texto é tão simbólico. E quando a gente entende isso, nós propagamos a palavra, as pessoas vêm a Deus, vêm a Jesus. Ah, pastor, mas eu prego, mas a pessoa não vem para a nossa igreja. Olha, seria muito bom se ela viesse para cá. Claro, nós ficaríamos felizes. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que ela reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que nós sempre incentivamos que os nossos irmãos compartilhem as mensagens que nós postamos nas redes sociais. Ah, pastor, mas minha família está lá no Nordeste. Qual o problema? Compartilhe a mensagem do Senhor com eles. E em nome de Jesus eles recebam salvação e que lá procurem uma igreja para congregar. Ah, pastor, mas os meus parentes não estão nem morando no Brasil e estão fora. Também não há problema, compartilhe. Pois o que nós queremos é que as pessoas cheguem até Jesus. Se vierem para a Igreja Presbiteriana de Copacabana, glória a Deus e aleluia. Mas o que nós queremos é que ela seja serva do Senhor. Esse é o nosso papel, propagar, pregar. E quando as pessoas têm contato com esse Cristo maravilhoso que mudou a minha vida e a sua vida, não dá para abandonar. Não dá para deixar, pois Jesus nos transforma por completo. E Ele é maravilhoso demais. Quem tem esse contato com esse Deus que nos ama tanto e que tem cuidado de nós dessa forma tão maravilhosa, carinhosa e amorosa, não se aparta dele jamais.
Eu e você somos instrumentos de Deus para isso. Desejo no meu coração é que você utilize os dons que Deus lhe deu, que você fale, que você viva para pregar. Pois Jesus é o nosso Senhor e o mundo precisa conhecer. Que você esteja desembaraçadamente falando do Evangelho. Que desembaraçadamente você esteja vivendo o Evangelho. E que você seja agente de salvação onde quer que você esteja. Deus nos abençoe. Nossa igreja está em festa e ao longo de todo esse mês de setembro nós celebramos os 111 anos de nossa igreja. E hoje, no culto matutino às 10h30 da manhã, receberemos o reverendo João Batista Borges, pregador especialmente convidado para essa data festiva na nossa igreja. Ele é ministro do presbitério de Madureira, é pastor da Igreja Presbiteriana de Madureira, é coordenador e professor no nosso seminário Simon. Aliás, foi meu professor e também do reverendo José Mirabô. Nós estamos muito felizes com a presença dele em nosso meio. E você ainda pode estar conosco. Lembre-se, começa às 10h30. No próximo domingo, sim, já chegou. Você que sabe que estamos em festa, você que sabe que estamos celebrando os 111 anos da igreja, no próximo domingo será o nosso almoço de celebração. Você ainda pode adquirir os seus ingressos. Estão sendo comercializados no valor de R$ 50. Procure a nossa secretaria e lá você vai obter todas as informações necessárias. Eu quero te encontrar aqui, domingo, dia 22 de setembro, após o culto matutino, celebração com compartilhar a mesa. Momento de orarmos juntos a oração dominical, a prece que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Feche seus olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.